Então é o trauma, é o impacto que gerou isso. Pode ter compressão, pode ter forças, né, também rotatórias. Isso vai provocar uma destruição, muitas vezes mecânica, seja dos elementos que dão a proteção para essa medula, né, ou seja, o corpo vertebral, enfim, os elementos posteriores também dessa coluna, ou ligamentares, que dão a sustentação para ela. Então você tem um momento inicial onde existe esta lesão, que é a lesão primária. E o que se pode fazer para tratar essa lesão primária? Existe um fator importante que é tratar a prevenção, ou seja, procurarmos fazermos campanhas com relação à parte de trânsito, campanhas com relação a mergulhos em água rasa, como a gente vai ver da Sociedade Brasileira de Coluna, enfim, a forma que se tem é tentar a prevenção, porque depois que está estabelecida que existiu o trauma, a lesão primária, então ela vai acontecer a partir do momento que acontece esse trauma. Mas existe também uma chamada lesão secundária, que é aquela lesão que ela acaba vindo como consequência, ou depois que se estabelece a lesão primária, aí começa a aparecer a influência dos mediadores inflamatórios, a presença de hemorragia, a presença do edema, a isquemia, né, nessa região da medula, a hipóxia, a chegada de baixa quantidade de oxigênio. Isso vai criando um ambiente lá onde vai se instalando então uma lesão secundária, aquela lesão inicial. Então isso pode levar, conforme a gente já comentou, uma necrose do tecido, uma apoptose tecidual, uma diminuição do fluxo axoplasmático, pode levar a fibrose, pode levar a uma menor regeneração do axônio. Veja então aqui, passando rapidamente, você tem a lesão e qual é o mecanismo que acontece ao nível celular, né, lá ao nível da medula. Você tem a área de trauma, você vai ter alterações, né, diminuição da quantidade de ATP, uma diminuição, né, do funcionamento, né, dos transportes ao nível de membrana, vai acontecer a deposição aqui, a entrada, né, de células inflamatórias, todo um processo, né, de diminuição da quantidade de oxigênio, edema vai acontecer nessa região, enfim, vai acontecer desencadear uma série de reações que vão levando a essa hipóxia e vão levando e a gente sabe que a célula nervosa, ela é muito exigente com relação às condições onde ela está inserida. E pós um trauma, nós vamos ter todos esses processos aí sendo instalados e provocando essa lesão secundária. Vejam, por exemplo, numa lesão, aqui nós temos uma parte da medula e um exemplo aqui de uma área de lesão. Então imagina que nós temos uma área de lesão, a gente não tem necessariamente, não se tem de forma precisa, né, como determinar se essa lesão foi completa, a menos que seja um trauma extremamente violento, que você observe que realmente existe um afastamento dos elementos ósseos, uma transecção completa da medula, mas se você tem o trauma, na maioria das vezes, você vai ter fratura, vai ter lesões ligamentares, vai ter essas estruturas que estão em torno, acabaram sendo comprometidas, e você lá no local da medula, você tem a lesão inicial. Essa lesão inicial ela pode ser parcial, pode ter áreas e alguns axônios que passaram, por exemplo, incólumes, eles não sofreram nenhum tipo de dano. Enquanto outros, então, esses estão íntegros, né, estão mielinizados, eles passam estímulos aqui. Outros, você pode ter a continuidade, mas você pode ter uma área de desmelinização, você pode ter áreas de ruptura completa, como essa porção central, como a gente está vendo aqui, enfim. E isso pode levar a microcistos, como a gente vê aqui, e até mesmo a formação desse grande cisto maior dentro dessa área central aqui, que não permite que os axônios se redirecionem, assim como a gente pode observar na regeneração, né, valeriana, onde você tem, quando você faz uma secção de um nervo, basta você reordenar esta área, a posição dos axônios, e isso já vai ser o bastante para que haja o crescimento e a reordenação.
Aqui no caso da medula isso não acontece, porque forma-se essa grande área cística central que não permite essa